Presidente, Sr. Ministro e Sra. Secretária de Estado, Senhoras e Srs. Deputados, cumprimentos e agradeço ao Sr. Ministro, antes de mais, as informações que teve a bondade de nos dar. O Sr. Ministro falou de vários aspectos ligados com os funcionários públicos e começo já aqui por um. Vossa Excelência referiu que por cada funcionário público admitido haverá 2 saídas de funcionários públicos, nomeadamente para aposentação. Sr. Ministro, a minha pergunta é como é que está a decorrer este processo de admissões, porque nós temos várias informações. A primeira é que no primeiro trimestre de 2016 está a haver um recorde de admissões quando comparado com os anos anteriores e, em segundo lugar, que estas admissões são admissões de trabalhadores em situação precária, num contrato de trabalho a termos e não, em princípio, na maior parte, em contratos de trabalho sem termo. Depois deixe-me abordar a questão das 35 horas, que é uma questão realmente da maior importância. Nós verificamos aqui um conjunto de processos de andar para a frente, andar para trás, de incertezas, que verdadeiramente não concorrem nada para aquilo que Vossa Excelência disse de motivar os trabalhadores da função pública. O Primeiro-Ministro, quando chegou ao Governo, disse que é para aplicar de imediato. É para aplicar de imediato. Vossa Excelência veio dizer, bom, é quando houver condições orçamentais, e hoje disse-o aqui 2 ou 3 vezes, quando houver condições orçamentais. E depois verificamos o seguinte, verificamos que hoje o Sr. Primeiro-Ministro novamente diz, não há polémica, isto é mesmo no dia 1 de julho. Não há problema nenhum, claro, depois há ali uma válvula de segurança. Não sei o que é que o Sr. Ministro nos pode dizer sobre o que é isto, a válvula de segurança de que falou o Primeiro-Ministro. Mas, entretanto, o Partido Socialista, que apresentou aqui um projeto de lei para a reposição das 35 horas, apresenta agora uma alteração, um texto de substituição, em que justamente um novo artigo, uma norma transitória, que vem dizer que esta coisa das 35 horas vai ser aplicado serviço a serviço no caso de haver possibilidades orçamentais e numa lógica desfasada. Sr. Ministro, nós verificamos que há aqui todo um exercício rocambolesco, é o mínimo que se pode dizer, neste processo das 35 horas. E depois, veja bem, do ponto de vista prático, verificamos que os contratos individuais de trabalho, os funcionários da administração pública em contrato individual de trabalho, aparentemente não são contemplados, porque Vossa Excelência fala que são 35 horas para os trabalhadores em funções públicas. Ora, gostávamos de saber, porque são já dezenas de milhares, os trabalhadores em contrato individual de trabalho na administração pública, gostávamos de saber se isto se aplica ou não aplica. Depois, a questão é esta, Sr. Ministro, quanto é que isto vai custar? Vossas Excelências têm a noção de quanto é que isto vai custar? Têm a noção se o país está preparado durante o ano de 2016 para implementar esta medida, no momento em que nós temos a economia a derrapar, o emprego a cair, o desemprego a aumentar, as exportações a cair? Isto é o quadro macroeconómico que obviamente se vai traduzir depois no reflexo financeiro e finanças públicas em particular, não é favorável a esta situação e nós tememos que seja aqui mais uma situação de avanços e recuos. Mas, Sr. Ministro, há aqui várias vozes. Há a sua voz que diz, cautela, é preciso que haja capacidade orçamental para esta medida. Há do Sr. Primeiro-Ministro que diz, não senhora, é mesmo dia 1 de julho e isso não está em discussão, nem sequer está até surpreendido com estas polémicas. E depois o Sr. Ministro da Saúde que diz, nós temos aqui um custo, cerca de 40 milhões de euros. Mas não há problemas, os enfermeiros vão ter já esta possibilidade de redução do horário. É verdade que na saúde a questão é muito complicada e muito delicada. Porque, veja bem, Sr. Ministro, num hospital que é preciso recrutar centenas de trabalhadores, enfermeiros, técnicos de diagnóstico e terapêutica, pessoal auxiliar, e este hospital não vai ter um acréscimo orçamental para 2016. Não vai ter. A pergunta é esta. Como é que se vai gerir um hospital destes? Vai-se gerir contratando o tal pessoal que falta e não havendo dinheiro para atos clínicos, prejudicando o cidadão?
vai deixar de se pagar aos fornecedores de vários serviços e de vários produtos aos hospitais, prejudicando também o funcionamento da saúde e dos cidadãos. Afinal, como é que vão gerir esta quadratura do círculo? É realmente uma questão também que importa averiguar. Mas, verdadeiramente, Sr. Ministro, quanto custa? Afinal, o que é isto, este desfazamento? Quer dizer que vai haver serviços que entram de forma desfasada no tempo com as 35 horas? Quer dizer até que dentro do mesmo serviço vai haver funcionários que têm 35 horas, trabalhadores em funções públicas e trabalhadores que não têm 35 horas, contratos individuais de trabalho? Não acho perspectivo isto como um exercício um bocadinho complexo, labiríntico, quase uma espécie de manta rota no meio desta confusão. A segunda pergunta que lhe queria fazer, Sr. Ministro, tem a ver com a questão da nomeação dos dirigentes. Foi criada no governo anterior a CRESAP. Do nosso ponto de vista, é um bom instrumento, um bom organismo para trazer mais rigor, mais objetividade, mais transparência, menos aleatoriedade ao recrutamento de pessoal dirigente, mas o que verificamos é que este Governo está a proceder a um conjunto de nomeações em substituição, um exercício de catadupa. E a minha pergunta é, na CRESAP, vão manter este modelo? Não vão manter este modelo? Qual é o novo modelo de recrutamento das pessoas para dirigentes da administração pública? Sr. Ministro, finalmente, a última pergunta que lhe faço tem a ver com uma informação do seu colega da Educação, que nesta polémica dos contratos de associação e, portanto, dos colégios privados, se perspectiva ao Governo o encerramento destes colégios privados e admite, dizia o Ministro da Educação, contratar professores pedidos dos colégios. Professores e funcionários. Isto, aliás, foi título de um jornal nacional. Ora, a contratação do pessoal passa pelo Ministério das Finanças, obrigatoriamente. A minha pergunta é esta, Sr. Ministro, e é uma pergunta muito clara. Os senhores admitem mesmo contratar professores e outros funcionários que agora trabalhavam no privado, nos colégios privados que perspectivam encerrar ou não? Muito obrigado, Sr. Presidente.